Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que esteja, se não tiver, vai ficar, para a glória de Deus. Os marxistas e o comunista e o anarquista conceberam um estado de coisas impossível, um mundo onde não existe propriedade privada. Para esses pensadores, a propriedade privada era o pecado original, a raiz de toda sorte de mal, o grande câncer da humanidade que, uma vez estipada, traria uma situação de paz e felicidade universal. Nada poderia ser de ninguém em particular, mas tudo teria que ser de todos. Perseguindo esse propósito, pessoas ligadas a essa correta ideologia mataram, prenderam, torturaram e guerrearam. O Estado tinha por obrigação estipar a sociedade privada, torná-la um bem comum para todos. Então viria a utopia sonhada. O que aconteceu, porém, é que a propriedade privada não se tornou propriedade comunitária, mas propriedade estatal. Não pertence à população, mas ao Estado. E como o Estado é sempre regido por alguém, os donos de poder se tornaram os donos de tudo, usufruindo como bem lhes pareceu. Se a propriedade privada era um problema, a propriedade estatal tornou-se um problema maior ainda. A lei divina, todavia, respeita o que é do outro. Não roubarás. É uma maneira natural de se pensar. Se eu me apossar de algo que não me pertence, estarei avançando sobre um limite proibido, independente das questões ideológicas que envolvem o conceito da propriedade privada. Há coisas que sabemos serem nossas e coisas que não. Mesmo os ideólogos do comunismo sabiam distinguir o que era seu e o que era do outro. Não se apossavam do bem alheio, nem permitia que se apossasse do seu. Isso é natural. Quem conhece um pouco das facções criminosas sabe que entre eles não é aceito o roubo. Pode ser apossar das coisas dos que não pertencem a um grupo, mas nunca de alguém que faça parte do seu grupo. Saiba muito bem que, caso o roubo entre si fosse tolerado, logo teria um caos em seu meio e em sua organização ou acabaria. Por esse exemplo simples e possível ver a proibição do roubo. O quanto se trata de um princípio universal e ético essencial, e por mais que argumentações filosóficas venham tentar distorcer o seu sentido, ele permanece como um baluarte indispensável para a existência de qualquer sociedade. Se pensarmos em nossas próprias sociedades, quais não seria o resultado se esse princípio fosse aplicado com vigor em todo o relacionamento? Para começar, uma sociedade sem latrocínio já seria algo extremamente agradável. Depois teríamos honestidade entre patrões e empregados, vendedores e compradores, governantes e governados. Uma relação de plena honestidade entre esse grupo traria uma situação de bem-estar sem precedentes, isto é, obedecendo apenas um dos mandamentos. Não há debate entre as mentiras sobre as suas condenações, sobre a utilidade, sobre seu uso benigno, sobre uma nocividade. Uma coisa, porém, é certa: um relacionamento ou uma sociedade baseada na mentira é insustentável. Um mínimo de socialidade é necessário. Se alguém quiser argumentar a favor da mentira, verás que qualquer situação apoiada nela se autodestruirá. O nazismo, com sua lema: 20 mentiras fala por uma verdade, estava fadado ao fracasso, mais cedo ou mais tarde. Tomando novamente o exemplo de ficção criminosa, essa mesma organização que vive no crime do roubo e da rapina necessita que entre os seus membros haja sinceridade. Se ficarem mentindo entre si, enganando e lubrificando, encontrarão seu fim mais cedo ou mais tarde. Em questão jurídica, a necessidade da verdade pessoal se torna ainda mais importante. Não se pode estabelecer a justiça sem que testemunha fale a verdade. A mentira é errada, mas diante de um tribunal se torna crime de perjúrio. Mesmo os maiores mentirosos têm que falar a verdade em algum momento da sua vida. Do contrário, é impossível sua sobrevivência, como acontece com os demais mandamentos analisados. Não se trata de um critério ético impossível, mas de algo inerente ao próprio universo. É mais do que mera lei mosaica, ele é universal, é como coisa funciona. Jamais alguém poderia usar em declarar que não existe nenhum problema em só falar a mentira. O relativismo, apesar de seus célebres defensores, traz
péssimo resultado. Pode até ser que sempre seja fácil identificar a verdade, mas mentir deliberadamente é uma opção nada saudável. Na cobiça, a proibição é um tanto quanto subjetiva, uma vez que dificilmente sua transgressão poderá receber uma punição. Ele não é mensurável, pelo menos até certo ponto. A cobiça está ligada ao sentimento com inveja, ciúme, maus desejos, impossível legislar sobre ela. Ninguém, porém, pode aprovar a cobiça pelo que é do outro. Nenhum sistema ético sadio poderá apoiar a cobiça para com o que é do próximo ou justificá-la. Só poderia condená-la como sendo a origem de todos os atos ruins que se executam. O roubo, o adultério, a mentira nasce do desejo de ter algo que pertence ao outro, correndo o risco de abusar em nova ilustração. A verdade é que entre criminoso, a cobiça do que é do outro é condenada. Por exemplo concreto, os presos de determinados. Glória a Deus, aleluia, Deus poderoso, grande Deus. Pai amado, Pai misericordioso, grande Deus. Determinado complexo penitenciário dizia que durante a visita íntima procurava afastar os olhares das companheiras dos outros presidiários. Consideram um desrespeito cobiçá-las. Mesmo eles compreendiam que tal atitude tornaria a convivência interna muito difícil, se não impossível. Analisando esses 6 mandamentos, somos capazes de perceber que, ao menos parcialmente, que ética não é algo criado, mas atende uma necessidade de funcionamento inerente à própria vida. Alguém já disse que o homem não quebra a lei de Deus, antes ele é quebrado por ela, porque quando não obedece, fere sua própria carne. O homem pode lutar quanto for contra a ordem das coisas que o obriga a andar por certa direção. Contudo, jamais encontrará descanso e paz, exceto na obediência à lei divina. Glória a Deus, aleluia. Deus poderoso, grande Deus. Oremos. Pai amado, Pai misericordioso, ora, Senhor Deus, para essas pessoas, meu Pai, que estão, Senhor Deus, meu Pai, precisando de ajuda, Senhor Deus, elas estão, Senhor Deus, cada dia mais se afundando, Senhor Deus, no abismo, Senhor. Pai amado, tantas pessoas que precisam, meu Pai, de Ti, que precisam, meu Pai, ser, meu Pai, purificado, Senhor Deus, que precisa, meu Pai, entregar a vida para Ti, mas que está entregando a vida ao inimigo, Senhor Deus, meu Pai, roubando, matando, destruindo, Senhor Deus, meu Pai, as famílias, Senhor Deus, Pai amado, vai, meu Pai, em nome de Jesus, entra na vida deles, meu Pai, muda essa situação, Senhor, Pai, senão logo, meu Pai, elas vão perder, Senhor Deus, meu Pai, de entrar no reino do Senhor, meu Pai, lá no céu, mas sim, meu Pai, de entrar no reino do inimigo, Senhor. Pai amado, Pai misericordioso, ajuda elas a vencer, Pai, é o que eu te peço e te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fique todos na paz do Senhor Jesus.